aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Boa noite, queridos irmãos. Saúdo a todos com a doce paz de Jesus. Amém? E não só a vocês, aqueles também que nos acompanham pela rede social. Que Deus também alcance também o seu coração esta noite. Agora acertei a nossa noite. Estamos em processo de mudanças de horários, mas Deus tem nos sustentado até aqui. Amém, queridos? Espero a compreensão de todos aqui nesse momento. Então abra lá sua Bíblia, iniciando o nosso culto de oração. Salmo 142, aqueles que encontrarem, se coloquem em pé, para que nós leiamos juntos aí, cada um na sua versão. O texto das Sagradas Escrituras diz assim:
Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha, à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois eu me sinto fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Salmista aqui pedindo ajuda ao Senhor, Salmo 142. E eu quero destacar o versículo 4 aos corações aqui presentes, aqueles que nos acompanham. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Queridos, quando olhamos para um versículo desse, às vezes nós sentimos assim, né? Parece que ninguém se interessa por nós. Parece que estamos só. Mas aqui o salmista está dizendo: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Nós temos que clamar, Senhor, nós temos que clamar, igreja aqui presente, quando nós nos sentimos sós. Quando nós reconhecemos que não conseguiremos, quando nós percebemos que algo está faltando, talvez a presença do nosso Deus, porque nós não estamos sós. Podemos nos sentir sós, mas se olharmos para um texto desse e clamarmos ao Senhor, com certeza Ele dirá ao seu coração: calma, não se preocupe, eu estou aqui, ao seu lado, independentemente do que aconteça. Eu sou o seu Deus. E quando você clama ao Senhor, Ele responderá ao seu coração e anunciar-te-á coisas grandes que nós ainda não sabemos e que esperamos em Deus as respostas. Então essa oração pedindo ajuda, talvez seja a nossa oração esta noite, talvez seja a sua oração esta noite. Talvez você está aqui, talvez triste, abatido, preocupado com alguma coisa, não sei, talvez perplexo, talvez chateado, talvez desanimado, mas se nós clamarmos, Ele não esconderá o rosto de nós, pelo contrário, Ele falará ao nosso coração, como Ele tem feito até o dia de hoje. Então vamos orar, colocar esse culto diante do Senhor, para que o Senhor revele ao nosso coração a graça, o seu favor, a sua companhia, os seus preceitos, aquilo que nos anima, aquilo que nos alerta também de tantas coisas. Este é um tempo em que nós aqui escolhemos, para que nós paremos um pouco a nossa mente e deixemos que o Senhor, de toda a glória, de todo o poder, como ele disse o salmista: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Socorro bem presente na angústia, né, queridos? Mas tem dias que nos parece que estamos sós, mas só parece. Quando nós clamamos, Ele responde ao nosso coração aquilo que mais necessitamos,
que é ouvir a doce voz de Jesus. Permita isso, querido. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Irmão Jean, por favor, nos eleve a Deus em oração nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa hora aqui em tua casa. Pai, muito obrigado pela palavra, pelo vídeo, e ainda, Pai, pela palavra que vamos ouvir. Pai, esteja abençoando todos nós aqui, quem está online assistindo, Pai, que seja um canal de bênção. Pai, Sim. nos abençoe pelo restante desse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Assentai-vos, cantemos o 454, que fala de vitórias nas lutas. E é exatamente isso que o Senhor faz. Ele nos ajuda a atravessarmos momentos difíceis, porque nós não estamos sós. Pelo contrário, o Senhor está ao nosso lado. Cantemos o 454 do cantor cristão. Umas temíveis cruéis, Mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim. quando nós nos colocamos diante do Senhor e cremos que se Deus é por nós, quem nos vencerá, queridos? Quem nos derrotará? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o próprio Senhor disse isso. Que o irmão, e você que nos assiste, tenha isso no seu coração, você não está só. Você pode sentir-se só, mas você não está só. Deixe que o Senhor revele ao seu coração. Motivos de orações? Este é o momento, desse lado aqui direito, motivo de oração. Ok. Ok. Mais alguém no lado direito? Sim. Houve um acidente de moto ali na Ângelo Rena hoje de manhã e o pai e o filho são membros da Igreja Batista Regente Feijó.
E também eu conclamo a você, você que está nos assistindo também, se você é doador de sangue, o HR está necessitando para que essas vidas sejam salvas, o O negativo. Se você tiver O negativo ou qualquer outro tipo sanguíneo, né, se você puder, esteja lá no HR doando o seu sangue a este pai este pai e filho que estão ali, bateram de frente numa caminhonete, então o estrago foi grande. Vamos orar então. Mais alguém fala de lá direito? Pela Érica, a nossa nora está aí, fez o exame de Covid, está em casa juntamente com o Vicente e com o Vitor. Então os irmãos orem por isso também, para que o Senhor aí complete a boa obra do Senhor ali na vida deles, né? Mas eles estão bem, tá, queridos? Estão bem. É só uma questão de cuidado e zelo que é necessário. Mais alguém? Ok. Irmã Verônica, a irmã lembra dos pedidos? Da irmã Herô, da irmã Valéria. Ok, então vamos orar com a irmã Verônica. Sim, Pai. Amém. Do lado esquerdo tem algum motivo de oração para que nós oremos? Alguém que deseja verbalizar? Gratidão. Eu tenho 2 motivos. 2 pastores da nossa associação, a família do Antônio Carlos também, a esposa, também fez o teste, está em quarentena lá em Euclides da Cunha. E também o pastor Carlos Cunha, que foi aqui pastor de vocês um tempo, e também está com Covid, mas assim, está sendo medicado e está se recuperando, né? Então esses 2 pastores estão com essa questão de saúde, mais o pastor Ciro, questão também de saúde e um problema cardíaco, enfim, está sendo cuidado pelos médicos também, ficou internado, mas já está em casa. Então oremos por esses motivos que foram colocados e também pela nossa igreja, né? Pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que não podem estar, nós entendemos, né? Mas que haja também o favor do Senhor na vida deles, né? Por onde eles estão, né? Que o Senhor cuide deles também, proteja eles, guarde eles, em nome de Jesus. Então, alguém do lado direito ore por esses motivos aqui colocados. Sim, Pai. Neste momento, Senhor, queremos colocar diante de Ti esses queridos pastores, ó Pai, que estão em tratamento, ó Pai, com Covid e também com outros problemas de saúde. Tu conheces, ó Pai, a vida de cada um. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Que o Senhor, ó Pai, possa ter misericórdia da vida deles. Sim. E também, Pai, queremos te pedir pelo nosso município, pelas famílias aqui daqui também, Senhor, que estão passando por esses problemas, Senhor, por estar, Pai, isolados por conta, Senhor, do Covid. Que o Senhor esteja, Pai, com a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria para que todos, ó Pai, possam passar por este momento com serenidade, ó Pai, com tranquilidade, e que possa, Senhor, estar buscando forças, ó Pai, e ter esperança somente
Sim, Pai. Que o Senhor conduza a vida das nossas autoridades, ó Pai, do pessoal da saúde, ó Senhor, os médicos, enfermeiros, todo o pessoal que trabalha nessa área. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a cada um. Que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando também da vida deles, Senhor, para que eles não venham a desanimar, para que, ó Pai, eles não venham, Senhor, a desistir de continuar trabalhando, ó Pai, em prol dessas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. O Senhor tem estado conosco, Pai, cuidando de nós, mesmo, Pai, nós sermos sempre desobedientes, ó Pai, o Senhor não desiste de nós, o Senhor sempre está pronto a estar nos ajudando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão dessa igreja. Que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo a vida de cada um. Que o Senhor também Senhor, esteja conduzindo as programações, Senhor, da tua igreja. Que tudo que nós planejarmos, ó Pai, tudo que for planejado, possa ser, Senhor, de acordo com a tua vontade e com o teu querer, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, da irmã Valéria. Que o Senhor tenha abençoado, o Senhor tenha protegido. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza eles na volta, ó Pai, para os seus lares nessa noite também. Sim, Pai. Senhor, que esteja com cada pedido aqui que foi verbalizado e também com aquele, Senhor, que está no íntimo de cada coração. Talvez nós tenhamos esquecido de algum, mas o Senhor sabe, Pai, tudo que foi falado aqui, tudo que foi pedido, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e conduzindo as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Caso você queira abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, um texto conhecido da Igreja de Jesus, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém, queridos? Vamos cantar agora o hino de número 92, e esse momento vamos aqui dedicar a dízimos e a ofertas alçadas. Hino 92, vamos colocar em pé, aqueles que puderem. Cantemos o hino 92 e assim dediquemos a dízimos e ofertas alçadas ao Senhor, sabendo que, como nós lemos o texto, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Cantemos com alegria. 92. Cruz por ti, morri pra te livrar, estou em ti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, e com muito de sabor, sim, tudo fiz aqui, e pra ser seu Salvador. Morri
irmã Valéria vai orar pelos dízimos e ofertas alçados, mas também eu quero destacar aqui que a Marli pede oração pela Silsa Galdino, que ontem passou por uma cirurgia nos olhos, né? Catarata, se não falha em memória, porque ela também enviou para mim, e que ela tem uma boa recuperação. Ok? A Marli também pede pelo Oséias, que continua ainda internado, segundo ela aqui está desenganado pelos médicos, mas na segunda-feira para cá ele está reagindo, então, graças a Deus por isso, né? Já mexe a boca, a voz, então vamos continuar orando pelo Oséias, exato. Temos orado por ele já tem um bom tempo, queridos. Estamos vendo aqui a irmã Lucilene assistindo o culto, a Sandra Gardim, então que o Senhor também alcance essas pessoas que estão aqui, pelo menos é o que eu estou vendo aqui, mas são mais pessoas, que também o Senhor ajude elas também. Oremos então para a irmã Valéria, por favor. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento que o Senhor concede, aqui estejamos aqui na sua casa, Deus. Muito obrigada por esse privilégio que temos de nos reunirmos nesta quinta-feira, Senhor. É verdade, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado da sua igreja, Deus. E eu te agradeço especialmente pela morte de Cristo para remir os nossos pecados, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada pelo seu grande amor, demonstrado ali naquela cruz, através de Cristo, ó Deus. Sim. Por isso nós somos gratos porque podemos falar com o Senhor através de Jesus. Nós te agradecemos pela vida de cada um aqui presente, ó Pai. Também queremos colocar as vidas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Ó Deus, que o Senhor também nos visite neste momento, dando a eles a sua paz, a sua tranquilidade. E se há algum que não se rendeu aos seus pés, ó Pai, que hoje seja um momento oportuno. Sim. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida da Silsa, que fez esta cirurgia. Muito obrigada porque o Senhor a abençoou neste momento e ela carece agora das nossas orações para a sua recuperação. Ó Deus. Deus fica com ela, a acompanhe neste momento, Senhor. Também queremos colocar a vida do Oséias diante de Ti, ó Pai, no qual os médicos também já o desenganou, mas nós sabemos que a palavra final é do Senhor. O que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Por isso nós te clamamos para que o Senhor continue com Oséias. Sim, O Pai. Senhor esteve com ele até agora, ó Pai, e com certeza estará com ele mais neste momento que ele já está se recuperando. Ó Pai, fica com ele, o abençoe, que ele sinta também o seu amor, a sua companhia naquele leito do hospital. Abençoa os médicos, abençoa a sua família e os seus familiares. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, aqui depositados. Nós te agradecemos pela fidelidade no qual nós temos usado esses recursos, ó Pai. Te agradecemos pelo irmão Adonias, irmão Neto. Sim. E também te agradecemos pelos nossos irmãos, pela fidelidade deles, ó Deus. Ó Deus. O Senhor dê a eles, ó Pai, o dobro do Senhor, retribua a eles tudo que eles têm feito para a casa do Senhor. Ó Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada um. Fica, ó Deus, com a palavra que o pastor irá nos trazer neste momento. Nos abençoe, o Senhor, que os nossos corações estejam abertos, receptivos à sua mensagem. Ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido. Amém. Sentados. Temos também assistindo conosco online a Júlia Souza, está conosco também assistindo. Deus abençoe ela também
e a toda a sua família. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, ou Mateus capítulo 6. Vamos ler do 5 ao 13. Mateus capítulo 6, do 5 ao 13, assentados, porém com temor e tremor diante do nosso Deus. A Cláudia também está aqui está assistindo conosco. Deus abençoe ela, o esposo. Deus abençoe a Clarice também, em nome de Jesus. O texto diz assim em Mateus capítulo 6, do 5 ao 13: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O tema proposto ao nosso coração esta noite é orar com Jesus. Interessante, numa ilustração que eu vi num livro, diz que o pai pegou a criança, uma criança de 5 anos talvez, e foi ao mercado, e ali naquele mercado havia muita gente, e aquele menino ali, junto com o pai, num momento parece que ele se perdeu ali, sabe? Se perdeu. E aí ele agarrou uma perna assim de alguém, né? Achando que era o pai dele. E aquela pessoa não era o pai dele. E aquela pessoa se esquivou, fez assim com ele, né? E ele tateando ali, aí ele agarrou de novo numa perna. E para a sorte dele era o pai. E o pai, obviamente, quando viu aquela criança ali chorando em desespero, aquele pai pegou ele no colo, abraçou, né, carinhou, beijou, e dizendo a ele: olha, que bom que eu te encontrei. Mas é interessante da história que, por causa do tamanho dele e da idade dele, o pai sempre estava perto dele. É que ele se perdeu sozinho ali e ele não viu que o pai estava perto. É interessante essa ilustração. É interessante dizer que pegou na mão do seu filho, acariciou, era o seu pai, né? Era o seu pai. E estivera sempre ao lado dele, só que ele não havia percebido onde estava o pai, porque era muita gente, e ele não tinha essa nítida impressão de que o pai estava lá todo o tempo. O menino não sabia onde procurar, mas estava tentando procurar o pai. Queridos, Deus como Pai, Ele sempre caminha do nosso lado. Deus como Pai, Ele sempre está atento às nossas necessidades. O que precisamos, como filhos, é agarrar, é segurar, é estar junto desse Pai que com certeza não se afasta de nós quando o buscamos
quando nós queremos ouvi-lo. Ele é um pai sempre presente, um pai sempre terno, um pai sempre amoroso. E ele sempre está ao lado do seu filho. Mateus 6,8 diz assim, ó: não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Ou seja, nós precisamos ensinar os nossos filhos, estamos no mês da família, precisamos ensinar os nossos filhos a que este filho ore a Deus o quanto antes, ensiná-los, porque Deus está atento às orações. Por exemplo, eu posso dar uma dica aos pais aqui presentes. Uma vez eu pedi para o Vicente orar, ele disse assim: vô, eu não consigo. E de fato não consegue, ele tem 2 anos e meio para 3 anos. Logo, logo ele vai ser alfabetizado. Que tal ensinar o seu filho assim, para que ele escreva uma oração? Que você parou para pensar nisso? Assim, escreva um bilhete de gratidão a Deus. E a carta, este bilhete pode começar assim: querido papai. E deixe que seu filho, na sua imaginação, talvez na sua inocência, escreva coisas lindas a este pai, pedindo a ele que cuide da família, como sempre nós oramos. Quando nós oramos com o Vicente, a gente ora ensinando ele assim, que cuide do papai dele e da mamãe dele. Uma oração simples, uma oração objetiva, que vai levando, formando nesse coraçãozinho pequeno, conceitos de que ele pode compreender que Deus está atento àqueles que o buscam quanto antes. Ou seja, assim, papais aqui presentes, nós precisamos começar a orar. Nós precisamos ter essa rotina de oração para que os nossos filhos compreendam essa necessidade básica da vida cristã, que é a oração. Os filhos só aprenderão se os pais forem criteriosos nesse aspecto. Se o filho não consegue orar, ensine ele, escreva uma cartinha, mas não há dúvida que ele vai conseguir. É só uma dica, né, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a buscar a Deus, como aquele menino que estava tateando, que estava ali preocupado ou temeroso de não achar o pai. Mas pela idade dele e pela visão periférica que ele não tinha tanto quanto um adulto tem, o pai sempre estava ali. E foi um momento em que ele agarra a perna do pai e o pai, amorosamente, diz a ele: eu te amo, filho, estou aqui. Pais presentes, pais que nos assistem, este é o momento em que o mundo está atravessando, que a iminência de Jesus está próxima à sua volta. Pais aqui presentes, em nome de Cristo Jesus, ensine os seus filhos a buscarem a Deus, a buscarem a Jesus o quanto antes. Não permita que o próprio Satanás tire de você a alegria de orar com o seu filho. Ore com ele, mesmo que ele não consiga. Como diz o Vicente é demais, perdão por dar exemplo dele, mas é o que nós estamos vivendo hoje. E ele é um garoto que está ouvindo nós orarmos. Então, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos
a buscar um Pai verdadeiro, um Pai zeloso, um Pai que acompanha as nossas vidas, um Pai que é centrado no melhor para nós. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ouvir o que nós estamos aqui falando e negligenciar. Orar com Jesus é isso. É permitir que você fale com Ele, mas que também você seja o exemplo para os seus filhos. E esta oração que Jesus ensina aos seus discípulos, é interessante que não é um pedido de Deus. Deus não está falando para você, você tem que orar. Não, não é essa tônica, não é esta direção que Deus quer, mas sim um compromisso com Deus. Quando nós somos impelidos a fazer como uma ordem, talvez nós não vamos fazer, mas quando é um compromisso, ou seja, é algo sério, é algo que denota eternidade, é algo que vai trabalhar na estrutura da sua família por completo. É esse compromisso que Jesus requer de nós, pais, quando oramos a Deus. E o filho, ele vai reconhecer isso. O filho estará atento a tudo que nós estamos fazendo aqui agora, esta noite, colocando na nossa mente este compromisso com Deus. Então Jesus não está falando, Deus quer assim, não. Ele quer que você tenha um compromisso de oração. E eu e a minha esposa temos experimentado o cuidado de Deus sobre a nossa família através da oração. E não há dúvidas que muitas famílias aqui presentes também têm experimentado esse cuidado. E Jesus, nesse compromisso, nesse texto que lemos, ele diz para não ser usadas, ou a nossa oração não ser de vãs repetições, o texto diz. É interessante que os eruditos, os comentaristas, os doutores de teologia, diz que esta era uma maneira pagã de forçar os deuses a concederem favores para o seu bem-estar. Jesus, aqui, interessante que ele incendeia os corações, que ele muda a inteligência das pessoas sobre a oração, ou seja, não usar de vãs repetições, ou seja, a oração não é para o nosso bem-estar, não é para o nosso favor, é um compromisso que eu tenho com Deus. Porque Jesus orou ao seu Pai e disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então Jesus incendeia os discípulos, Jesus incendeia os nossos corações esta noite, para que nós não percamos em hipótese nenhuma a oportunidade que temos de usar a nossa inteligência, para que nós formemos homens e mulheres de oração, para que os nossos filhos se comprometam com Deus o quanto antes na oração. Augusto Cury, um escritor, recomendo alguns livros sobre família, muito bom. Ele disse assim, que a oração do Pai Nosso, tão calma e tão incendiária, e não é? Porque muda a nossa visão. Tem que mudar a nossa visão quando nós olhamos esse texto, né, e percebemos o quão é gracioso orar a um Pai que está presente, está sempre junto e que deseja sempre que você fale com Ele.
Isso não arde o seu coração? Será que nós estamos tão frios espiritualmente que nós não compreendemos que não é forçado, não é um pedido, mas sim um compromisso a Deus? Esse compromisso levará a nós a grandes coisas, as coisas importantes, necessárias para que nós cresçamos espiritualmente. E os nossos filhos estarão agarrados nas nossas pernas. Os nossos filhos andarão conosco, onde nós formos. Os nossos filhos estarão conscientes de que esta perna é do seu pai e que ele não precisa ter medo nenhum. Será que não incendeia o nosso coração, querido? Será que isso não nos motiva a fazer o melhor para um Deus como esse? Porque Mateus 6,21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Isso é inteligência, isso é compreensível, que se nós estivermos envolvidos nesse compromisso, ali estará o nosso coração. E qualquer pessoa, seja ela quem for, seja uma pessoa incrédula, uma pessoa que não crê em Deus, se ela investigar ou se ela entender isso, com certeza ela vai se curvar diante de tanta sabedoria de Jesus, de tão preciso que Ele nos ensina a orar, não como se fosse algo banal, mas um compromisso que nós devemos ter, com certeza, o quanto antes, se ainda não temos. E eu quero me atentar, e assim por causa do tempo que temos, nosso tempo voa, né? Rapaz, faz tempo que eu não falava isso, né? Vocês estavam esquecendo disso, né? Eu quero me atentar ali, então, o Pai Nosso, né? Então, versículo 9: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No aramaico, a palavra usada por Jesus era Abba, que significa paizinho. Olha só que interessante, eu já disse isso à igreja. Abba era um termo familiar usado pelos judeus. O que Jesus nos ensina com isso é que o relacionamento com o Pai Celestial deve ser íntimo, que exclui a superficialidade, que exclui, digamos assim, o apressado. Falar com Deus, ou vocês orem assim, Pai Nosso, significa intimidade, particularidade, desprendimento, precisão naquilo que vamos falar a Ele. De tão íntimo que somos, Ele nos entenderá facilmente. Vocês compreendem isso ou não? Compreenderam isso? Isso é importante agora. A palavra Pai nos dá implica identidade entre as partes. Este é o segredo do Pai Nosso. Este é o segredo que Jesus nos ensina quando nós orarmos, quando nós intercedermos e quando nós estivermos na presença do Pai. E os seus filhos olharão isso. Os seus filhos perceberão essa intimidade, mas você não tenha dúvidas disso. As famílias têm na Bíblia algo fundamental para elas: intimidade com Deus. Preciosidade que nós não compramos no mercado, mas é a nossa intimidade, troca de experiências com Deus. Queridos, se nós não, como crentes, nós não entendermos isso, nós estamos perdendo a graciosidade, a manifestação, a alegria, a paz que somente o nosso Pai pode dar. Nos preocuparemos com tantas coisas e esqueceremos que nós somos íntimos de Deus e que podemos ali nos
debruçar nele como um filho que está precisando de um pai. Olha lá, rapidamente, Romanos 8, 14 ao 16. Esta palavra é importante agora. Romanos 8, do 14 ao 16. É um texto importante e necessário. Romanos 8, 14 a 16 diz assim o nosso texto: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E esta prerrogativa não é humana, é divina. Então, o que nós podemos entender aqui, queridos? Que unidos com Cristo pela fé, recebemos, irmã Valéria, nós somos selados, é o nosso penhor, a nossa garantia da nossa filiação, o qual o Espírito Santo faz na vida daqueles que realmente amam a Deus, através de Jesus. Que somos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Pai nosso significa intimidade, compromisso. Quando nós falamos Pai nosso, nós estamos dizendo assim: nós temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, que é o penhor, a garantia, o selo de autenticidade. Isto é necessário, isto é fundamental para que nós, perdão, queridos, vai fechar, perdão, depois dos 15 é assim mesmo, a gente se perde um pouco. Mas então, no primeiro século, o que Paulo escreve, quando escreve esse texto de Romanos, no primeiro século, a adoção era o meio pelo qual o pai escolhia um filho para perpetuar a sua linhagem, seu nome, herdar a sua herança. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. Por isso nós podemos orar: Pai nosso que está nos céus. Enquanto você não tiver uma experiência com Jesus, enquanto você não reconhecer que é um pecador, enquanto você não confessar a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, nós não temos nenhuma condição de ser íntimo de Deus e de ter um Pai como Deus. Talvez esta palavra que eu estou trazendo aqui possa talvez escandalizar o seu coração, não sei, mas é o que a Bíblia nos orienta e nos fala. O prefácio desse texto que lemos, que embora Deus seja como nosso Pai, Ele o é se você o confessar, se você realmente compreender isso, Ele não deve ser lembrado de qualquer forma. Outra lição que Jesus nos ensina: mas com reverência e humildade. Quando nós falamos Pai Nosso, é algo sereno, mas é algo que nos remete a temor, tremor, reverência, amor, intimidade com Deus. Não é algo que você só joga as palavras. Ou seja, olha só Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Há uma escolha quando nós falamos Pai Nosso.
Essa escolha é no próprio Deus, e não em nós, e não nos nossos recursos, e não quem somos. Então, queridos, essa consciência de submissão, essa consciência de compreendermos o seu poder, a sua glória, compreendermos que Ele sempre está atento à oração de um filho, continua ao longo desta oração, continua ao longo ao qual nós lemos aqui. Fala desta humildade, desta humilhação, desta reverência que um filho tem com o seu pai. E hoje, infelizmente, nós vemos aí situações que os filhos parecem que não respeitam mais os pais. E como que esses filhos respeitarão a Deus? Como esses filhos compreenderão esta consciência de Deus em humildade e submissão? Como compreenderão que Jesus morreu na cruz por ele? Mas eu abordarei, já terminando, diante do texto que lemos, de Mateus 6, do 5 ao 12, eu quero abordar apenas uma particularidade nesse texto que lemos, ou nesta oração que estamos fazendo e estamos realizando. O Pai que nos sustenta. Eu poderia aqui falar muita coisa, mas eu quero só deixar esse tempo. E Mateus 6,11 diz lá: dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha que simplicidade, mas olha que profundidade. Compreendem essa profundidade? Ou seja, temos experimentado nesses dias, e aqui também não é diferente, um tempo seco. Sim ou não? Não tem chovido o suficiente e, portanto, há um clima seco, a umidade relativa do ar está bem baixa e nós sofremos com isso, né? E para ajudar, nós precisamos beber muita quantidade de água por dia. Eu não sei se vocês tomam água ou não. Sim ou não? Constantemente? É necessário, viu? Sabe por que é necessário? Porque o corpo utiliza a água para tudo. Olha só que interessante. É verdade. O corpo controla a temperatura. O corpo, ele faz digerir os alimentos. Ele filtra o ar. A água purifica. A água, ela nos ajuda e nos mantém firmes, ativos. Os nossos rins trabalham bem. A flora intestinal trabalha bem. E na realidade, o seu corpo, aproximadamente, é mais ou menos 70% de água. Não sei se vocês sabem desta lógica. E eu quero dizer aqui que Pai, o Deus Pai, que nos sustenta, é como a água. É como a água que refresca, que satisfaz, que retira o lixo da nossa alma, da nossa mente, filtra as impurezas que tem nos tirado a alegria, tirado a paz. É um Pai que nos sustenta no equilíbrio emocional, no nosso psique, nas nossas morbidades, nos nossos achismos, às vezes na nossa falta de fé. É exatamente isso, Ele retira, mas Ele só faz isso se nós tomarmos a água que Ele nos dá. Ou seja, se nós falarmos para Ele aqui, ó, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Temos feito isso? Temos mostrado aos nossos filhos a total dependência desse Pai?
Ou temos esbravecidos diante de circunstâncias e que nós até esquecemos e até às vezes esbravejamos e culpamos a Deus por tudo. Aí o filho olha para aquilo, vocês compreendem que orar com Jesus é a melhor coisa que podemos fazer? Que orar com Jesus é que nós podemos ali nos alimentar, não só de pão, mas da água da vida, que produz em nós rios de águas que fluirão do nosso ventre. Quando eu olho o Salmo 63:1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. É quando nós dizemos a Deus: Pai, dai-nos hoje, Senhor, a alegria, dai-nos hoje a direção, dai-nos hoje o pão de cada dia. Senhor, faça com que eu entenda como criar os meus filhos, como admoestá-los, que eu seja o exemplo para ele. É isso que é a oração do Pai Nosso, é intimidade, é desprendimento. O pão nosso de cada dia externa a nossa necessidade constante de buscar e ouvir a Deus, pois tão persistente o desejo de Satanás de nos destruir a família, de nos derrubar. Ou você acha que Satanás é bonzinho? Ele é o pai da mentira. Ele destrói, ele corrói, ele manipula. Mas, por isso que quão constante nós devemos vigiar em oração e pedir a Deus: Senhor, sacia a minha alma, sacia o meu ser, me dê o contentamento do Senhor e da sua obra, faça com que eu seja um homem segundo o seu coração, Pai, sustenta a minha vida, porque Satanás deseja me derrubar. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18, diz assim o texto do Senhor: estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração. Eu gostaria que você abrisse o texto aí. Está aberto o texto? Deixa esse carro passar aí. Olha só: estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Ou seja, haja o que houver, peça a Ele: Pai, me dá o pão de cada dia. Senhor, me ajuda a passar por esse momento. Nós tínhamos uma pendência, eu e a minha esposa, nós oramos 8 meses, 6 meses, mais ou menos. E às vezes ficamos tristes com algumas questões, mas o nosso Deus, Ele sempre nos ajudará no tempo dele. Por isso, estejam alegres, permaneçam sempre em oração, sejam agradecidos. Um pai que é agradecido a Deus louvará o seu filho. O seu filho olhará para você e falará assim: que Deus é esse que no meio das circunstâncias ele continua sóbrio, porque ele é sustentado através da oração. E é isso que nós temos que ter a intimidade, colocar em prática na nossa vida o quanto antes, não deixar para depois. E seja honesto para com Deus e na sua oração, como o filho que se perdeu no meio da multidão. O que ele mais queria era o seu pai. Eu fico pensando o Felipe, a Vitória, a Joana se perdendo no meio da multidão, o Vicente. Imagina o coraçãozinho dele, querido. Imagine
a ansiedade que vai criar nele, porque ele quer o pai dele. Ele deseja agarrar nas suas pernas. E é exatamente isso. O que mais ele queria era o seu pai. E assim devemos agir constantemente, na quietude da nossa alma, na volição dos nossos desejos. Entregue a Deus a sua vida. E diga a Ele: Pai, dai-nos hoje o pão de cada dia, porque sem o Senhor não conseguirei. Não tenho forças para isso. Isto é orar com Jesus, porque no final nós falamos: em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é galardoador da nossa vida, da nossa alma, aquele que escreveu o nome no seu livro da vida, aquele que tem preparado para nós os céus, onde lá não haveremos essa preocupação, porque lá tudo é perfeito. Nós não precisamos nos agarrar, porque estaremos na presença do próprio Deus. E não é isso que você deseja para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, netos? Eu falo netos porque nós estamos vivendo esse tempo, né, Herô? Já é bisneto, né, Herô? Rapaz, coisa boa, né? Se com o neto é bom, imagine com o bisneto, Jean. E não é isso que nós queremos? Por isso que Mateus 6,8, onde Jesus incendeia aqueles corações, diz lá: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E não é isso que às vezes perdemos? Perdemos a oportunidade de ter uma intimidade com Deus tal, que nós não olhamos para Deus como deveríamos, e não apercebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus Ele deseja nos ajudar. Assim, nesse silêncio, assim nesta equidade, assim nessa sinceridade, nós ensinamos os nossos filhos. É porque nesse momento que os nossos filhos olharão para nós e dirão: poxa vida, o meu pai ama a Deus acima de todas as coisas. O meu pai e a minha mãe têm esse privilégio de orar a Deus, de colocar as nossas vidas diante dele. E assim você vai trabalhar naquele coração pequeno, que não compreende tudo, como diz o Vicente, mas é que vai plantando tijolinho por tijolinho, e quando você menos espera, ele está orando com você, está dizendo: vamos orar, Pai, vamos orar pelo nosso Pai, o Senhor Jesus, vamos pedir a Ele, Pai, que Ele nos dê a paz nesta família, que nos dê dignidade nessa família, que nos dê a hombridade, que nos dê a paciência em enfrentarmos todas as coisas juntos, porque nós podemos agarrar ao nosso Deus, que é o nosso Pai. Quantas experiências, famílias, vocês podem ter quando nós compreendemos e nós oramos com Jesus? Quantas experiências podemos ter quando Jesus é o Senhor da nossa vida? E concluo. Gostoso, né? Não incendeia o seu coração? Não te motiva a você crer mais em Jesus? Não, se você não se deleita diante de uma palavra como essa, não por causa de mim, mas por causa da palavra, porque também essa palavra é para mim. Eu também sou pai, eu também desejo que meus filhos andem com Cristo, e o meu neto também ande com Cristo, os netos que virão andem com Cristo, porque nós estaremos orando com Jesus, porque conhecemos Jesus. Pais, concluindo então
Pais, ensine o seu filho sobre Deus. Ensine o seu filho sobre Deus. Sobre esta oração em particular. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lógico, Jesus instrui os discípulos nesse modelo, e ficamos apenas que Deus cuida de nós. E podemos aqui devagar e ir além do nosso horário. Pais, ensine o seu filho sobre Deus. Uma oração preciosa aos corações desses pequenininhos, desses pré-adolescentes, desses adolescentes, desses jovens, desses marmanjos. Você é pai dele. Não tenha medo de exercer essa autoridade que Deus lhe deu. Tem muitos pais entregando os pontos. Tem muitos pais que nem oram pelos filhos. Porque se eles conhecerem a Deus, trará benefícios eternos na vida deles. Serão maduros, comprometidos em suas decisões, eles serão felizes. A Bíblia diz que eles serão bem-aventurados. Ou não, igreja? Assim, para que isso aconteça, e concluindo, para que dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou seja, as nossas necessidades reais, os pais precisam conhecer os seus filhos. Cada filho é diferente, cada filho é um tratamento. Por exemplo, você tem uma menina, né? E a menina vem te procurar, como pai, né? Aí o assunto, talvez é meio desconfortável, ele fala assim, vai lá falar com sua mãe. Você não conhece sua filha? Não sabe o que são as coisas? Será que você não tem capacidade de ensiná-las? O Jean tem uma filha, né, Jean? Tem que ensinar a sua filha com as verdades, com aquilo que é necessário. Conheça os seus filhos. Lembre-se que seus filhos não precisam de coisas, ele precisa de você. Incentive os seus filhos e apoie os seus filhos. Ajuste então as suas prioridades, o seu tempo, faça o melhor a eles. Oração não é compromisso, não é intimidade? Como ele verá em você, se você não tiver um tempo para ele? Se você não pedir ele, filho, vamos orar juntos? Se ele falar, não consigo, ore com ele. Veja as necessidades que ele tem. Os filhos têm necessidades reais, empíricas, urgentes. Eles não estão aí a esmo, eles têm mente, eles têm conhecimento, eles têm sabedoria, eles sabem discernir as coisas, mas precisam de um pai para poder orientá-los. Amor é atitude. Não é um iPod, um iPad, não é iPhone que vai substituir o seu amor em hipótese nenhuma. Isso é sério. Isso tem um comprometimento eterno, como nós falamos aqui. Ajuste as suas prioridades, ou com o tempo que você tem nessa terra. Não economize, mas sincronize as bênçãos do Senhor para a sua família. Diga ao seu filho a verdade. Deus é Pai e Ele deseja ser o seu Pai. Por isso, vamos orar junto para que você compreenda a necessidade desse Pai, para que você se arrependa dos seus pecados. O filho precisa se arrepender dos pecados.
O filho não pode ser criado numa clausura. A verdade é essa. Ou seja, sincronize, não economize o tempo, seja sóbrio em suas decisões. Os filhos observam. Sejam coerentes com aquilo que você afirma ser. É isso que os filhos precisam ver nos pais. E não é amanhã não, viu, queridos? É hoje, agora, nesse momento. E acima de tudo você, pai e mãe, que nos ouve, ame a Deus como um pai. Se agarre nas suas pernas. Diga a Ele que você precisa dEle, para ajudá-lo a compreender, a ensinar, a viver isso. E acima de tudo, né? Orando a Ele em todo o tempo com Jesus. Objetivo simples, mas muito eficaz, porque vai ajudar a sua família a crescer espiritualmente em todas as áreas pertinentes a ela. Vocês serão prósperos, porque vocês estarão amando a Deus como um pai. É um processo, mas que vale a pena começar hoje. Vamos colocar em pé, aqueles que puderem. Como disse Augusto Cury, Jesus, com essas palavras, incendiou os corações. E com certeza, se atentarmos, também vai nos incendiar. Para que nós oremos com Jesus. Que nós tenhamos Jesus ao nosso lado. Não como um objeto, mas como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor usou Mateus para escrever esse livro tão precioso, onde ali no capítulo 5, ó Deus, começa com as bem-aventuranças, e no capítulo 6, é a prática dessas bem-aventuranças, onde nós podemos ali, Senhor, compreender que bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados os humildes de espírito. É quando nós reconhecemos que nós precisamos do seu apoio dia a dia da nossa vida, porque somos maus. Nós ainda não somos perfeitos e não seremos aqui, mas nós podemos parecer com Jesus, quando nós compreendemos a necessidade que temos e real de estar ao lado do nosso Pai e deixar que Ele trabalhe no nosso coração, na nossa volição, naquilo que é essencial, que é criar os nossos filhos, amar as nossas esposas e as esposas serem submissas ao seu marido. Deus, uma família centrada, uma família que o Senhor com certeza cuida, é uma família feliz. E que esta seja a tônica do nosso coração esta noite. E eu quero também trazer essa palavra a você que nos ouve esta noite, através da página do Facebook. Confie em Deus, não confie nas circunstâncias. Olhe para a sua família como um tesouro especial, e que você possa ali, juntamente com ela, através de pequenos gestos, mostrar à sua família que você ama a Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos tire ou nos livre do mal.
porque estaremos alinhados com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós oramos e pedimos essas bênçãos, porque há a possibilidade nelas de uma mudança na nossa vida. Em nome de Jesus, seu Filho, que naquela cruz morreu em nosso lugar, em nosso favor. Basta que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, peçamos a Ele perdão pelos nossos pecados, e que você comece a segui-lo a partir de hoje, porque é a melhor escolha que você pode ter. Amém? E assim seja. E agora o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Assentai-vos. Avisos. Não temos? E assim vamos encerrar então. Oração silenciosa, gratos pela palavra que foi pronunciada pela boca de Deus, e que esta palavra seja uma verdade na nossa vida, não só aqui, mas a partir do momento que saímos ali para fora. Deus assim nos abençoe. Ouçamos o posúdio e assim encerramos o nosso culto. Obrigado, Natália, pelo apoio aí na mídia e pela sua presença também nesta noite, e você também que nos acompanha. Tua graça se derrama sobre mim.